Voltamos. Outro ponto importante é a questão do diploma. Vamos falar do diploma. Olha lá. Diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional. Então, o curso superior ele tem que ser reconhecido e ele precisa ser registrado, pessoal. Então, assim, até mesmo quando a gente fala, né, do curso técnico, por exemplo, o registro é fundamental para que haja validade nacional. Guardem isso. Diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados. As próprias universidades registram. Diplomas conferidos por instituições não universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação. Então, quando a instituição de ensino superior, uma faculdade, não se constituir como universidade, então o registro vai acontecer por alguma universidade indicada pelo Conselho Nacional de Educação. Diplomas de graduação expedidos por universidades estrangeiras. Isso aqui é muito importante, tá bom? Então, quando um diploma de graduação é expedido por universidades estrangeiras, eles são revalidados por universidades públicas que tenham um curso do mesmo nível e área equivalente. Não é ou, olha lá, não é do mesmo nível ou área equivalente, é do mesmo nível e área equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação, porque às vezes já existe um acordo. Então, fulano, se você fizer medicina lá em tal universidade dos Estados Unidos, ela será reconhecida aqui no Brasil, porque já existe um acordo. Então, isso também é respeitado. Um ponto importante, pós-graduação, diplomas de mestrado e doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos, gente, olha para lá, ó, vou até grifar aqui, ó, que possuam cursos de pós-graduação. Cuidado, agora não é só graduação, é pós-graduação, porque a gente está falando de mestrado e doutorado, reconhecidos e avaliados na mesma área de conhecimento em nível equivalente e superior. Ok? Então, aí as regras com relação à diplomação. Transferência de alunos. Pode acontecer transferência de alunos de uma instituição de ensino superior para outra? Pode acontecer. Quais são as regras gerais? A instituição de ensino superior aceita a transferência de alunos regulares para cursos afins, então para cursos diferentes não, para cursos afins. Na hipótese, no caso, o curso pode ser até diferente, mas ele tem que ser afim, ele tem que ter relação, não é? Na hipótese de existência de vagas, então se houver vagas, e mediante processo seletivo. Então aqui são os critérios para transferência de alunos. Tá? Então, alunos que sejam regulares dentro de uma instituição, para cursos afins deve haver vaga e mesmo assim haverá processo seletivo. Transferências ex officio, ou seja, transferência em razão do cargo ou da função, dar-se-ão na forma da lei. Aí tem que ter uma lei específica que vai dizer quando que o sujeito tem ali o direito de ser transferido em razão do cargo ou da função que ocupa. Tá? Isso é ex officio. O que mais, Vinícius? Agora, vagas para alunos não regulares. Vamos lá, vagas para alunos não regulares. A instituição de ensino superior, quando da ocorrência de vagas, abre matrícula nas disciplinas de seus cursos. Há alunos não regulares que demonstrarem capacidade de cursá-las com proveito, mediante processo seletivo prévio. Okay? Então, às vezes acontece, né, de não preenchimento de vagas, por exemplo, dentro de um curso e abertura de vagas para alunos não regulares. As instituições de educação superior credenciadas como universidades, ao deliberar sobre critérios e normas de seleção e admissão de estudantes, levarão em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio. Vou fazer um risquinho melhor aqui, não é? Articulando-se com órgãos normativos dos sistemas de ensino. Então,
Quais são os alunos que nós vamos admitir aqui no processo seletivo? Tem que ter uma relação direta com o ensino médio, né? Então, tem que levar em conta os efeitos desses critérios sobre a orientação do ensino médio, porque é o aluno que está saindo do ensino médio que desenvolve competências e habilidades que serão exigidas ali para ingresso na graduação. Falando agora sobre as universidades. Qual que é a natureza das universidades, gente? Como nós vimos, as universidades são diferentes, por exemplo, de faculdades. Tem uma natureza diferente. E também, no caso de atribuições, nós vimos que com relação a diploma, a própria universidade registra os diplomas. No caso das faculdades, não é? Então, se uma instituição ela não é universitária, ela precisa de uma universidade indicada pelo Conselho Nacional de Educação para registro dos diplomas dos seus alunos. Então vejam que aí nós já temos uma diferença entre uma faculdade, por exemplo, e uma universidade. Agora, o que é uma universidade? Como que a gente caracteriza uma universidade? Às vezes lá no seu edital, isso vem assim, a natureza da universidade, né, a função, as finalidades da educação superior. E aí você começa, meu Deus, onde que está isso? Onde que eu vejo essas informações? Está tudo na LDB, ok? Tudo na LDB. Então vejam lá, natureza das universidades. São instituições pluridisciplinares, de formação dos quadros profissionais de nível superior, então vai formar profissionais, né, em nível superior. São instituições de pesquisa e de extensão, e de domínio e cultivo do saber humano. Essas são as características. Pronto, acabou, gente. É o que está na lei, entendeu? É o que está na lei. É a partir disso que a gente entende o que é uma universidade. E quais são ainda, né, além dessa natureza, quais são suas características? Caracterizam-se por produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e cultural, quanto regional e nacional. Um estudo realizado dentro de uma universidade não é um estudo realizado de forma espontaneísta, é de forma sistemática, de forma metodológica, a partir de equipe de pesquisa, com coordenação, não é? Muitas vezes com um orçamento prévio definido. 1/3 do corpo docente, pelo menos, com titulação acadêmica de mestrado ou doutorado. É a lei. 1/3 dos professores tem que ter a titulação de mestrado ou doutorado. 1/3 do corpo docente tem que estar lá em regime de tempo integral. É facultada a criação de universidades especializadas por campo do saber, tá? Porque nós vimos que quando a gente fala de cursos, né, dentre as possibilidades de cursos, no artigo 44, nós temos os cursos sequenciais por campo de saber, não é? Maravilha. Artigo 53. As atribuições das universidades no exercício da sua autonomia. Isso aqui é muito importante também. Tá aqui um outro artigo muito importante. Quais são as atribuições das universidades no exercício da sua autonomia? Instituições de ensino superior têm autonomia? Tem. Tem autonomia para a construção do seu projeto político-pedagógico, do seu projeto de desenvolvimento institucional, dentre outros projetos, né? Para a construção da sua cultura organizacional, etc. Tudo isso que a gente estuda em manuais, cursos, etc. Mas nós temos que vir aqui também na lei. E vejam que aqui ele diz, são atribuições das universidades no exercício da sua autonomia, das universidades, ou seja, das instituições que cumprem essas características que nós vimos aqui no artigo 52. Criar, organizar e extinguir em sua sede cursos e programas de educação superior previstos nesta lei, obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino. Fixar os currículos dos seus cursos e programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes. Estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão. Fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio. Elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com as normas gerais atinentes. Conferir graus, diplomas e outros títulos. Firmar contratos, acordos e convênios. Aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos,
referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais. Administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de constituição, nas leis, nos respectivos estatutos. Receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas. Tem que decorar isso aí, gente. Não tem outra coisa para fazer. Tem que decorar todas essas atribuições, tudo bem? Atribuições para o exercício da autonomia da instituição. No caso de doações, como que funciona? As doações, inclusive monetárias, podem ser dirigidas a setores ou projetos específicos, conforme o acordo entre universidade, entre os doadores e universidades. Então o doador ele pode dizer assim, eu estou doando esse valor para a universidade, mas não é para ela utilizar em qualquer coisa, é para ela utilizar lá naquele grupo de pesquisa, lá naquela determinada pesquisa, ou na criação de um projeto, ou num projeto de desenvolvimento regional. Universidades públicas, os recursos das doações devem ser dirigidos ao caixa único da instituição. Olha aqui, ó, como no caso das universidades públicas, como que funciona, né? Então, os recursos são dirigidos ao caixa único da instituição, com destinação garantida às unidades a serem beneficiadas. Ok? Então, esse caixa único, né, é o que vai administrar a instituição, levando em conta aquilo que foi acordado acima, de acordo com o parágrafo 2º. Autonomia didático-científica. Então, nós temos as atribuições para o exercício da autonomia, as atribuições que as universidades têm para o exercício da autonomia, e existe a autonomia didático-científica. Então, lá na hora da prova, prestem bem atenção. E aí a gente vai juntar, não é? Vejam, para garantir a autonomia didático-científica das universidades, caberá aos seus colegiados de ensino e pesquisa. Então, quem que decide, né, dentro dos recursos orçamentários disponíveis? Os colegiados de ensino e pesquisa. São eles que vão decidir sobre criação, expansão, modificação e extinção de cursos, ampliação e diminuição de vagas, elaboração da programação dos cursos, programação das pesquisas e atividades de extensão, contratação e dispensa de professores, planos de carreira de docentes. Tudo isso levando em consideração o quê? Os recursos orçamentários disponíveis. Então essa é a autonomia didático-científica, porque diz respeito à pesquisa. Então nós temos recursos para contratar professores, para realizar pesquisas, para abrir cursos de extensão, dentre outros. Maravilha. Então são os colegiados de ensino e pesquisa que vão decidir sobre tudo isso. Universidades mantidas pelo poder, universidades, né, mantidas pelo poder público. Então, um ponto específico aqui para elas. Gozarão de estatuto jurídico especial. Por quê? Para atender às peculiaridades da sua estrutura, da sua organização e financiamento pelo poder público, assim como de seus planos de carreira e do regime jurídico do seu pessoal. Então, o estatuto jurídico é um estatuto jurídico especial quando elas são mantidas pelo poder público. Tá? Esses são os motivos. Elas poderão, no exercício da sua autonomia, poderão. Então vejam que aqui a gente está falando de atribuições para o exercício da autonomia das universidades mantidas pelo poder público. Elas podem propor o seu quadro de pessoal docente, técnico e administrativo, assim como um plano de cargos e salários, atendidas as normas gerais pertinentes e os recursos disponíveis. Elas também podem elaborar o regulamento de seu pessoal em conformidade com as normas gerais concernentes. Elas podem aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, de acordo com os recursos alocados pelo respectivo poder mantenedor. Podem elaborar seus orçamentos anuais e plurianuais, podem adotar regime financeiro e contábil que atenda às suas peculiaridades de organização e financiamento e funcionamento, podem realizar operações de crédito ou de financiamento, e esse ponto que é bem importante, tá? Com aprovação do poder competente para aquisição de bens, imóveis, instalações, equipamentos, olha que importante, né? Então elas podem realizar operações de crédito
ou de financiamento, financiar recursos diretamente para aquisição de bens, de imóveis, de instalações. Podem também efetuar transferências, quitações ou tomar outras providências de ordem orçamentária, financeira, patrimonial, necessárias ao seu bom desempenho. Então, lá na hora da prova, você não tem que ser um expert nesses assuntos, você só tem que entender o seguinte, opa, aqui está falando de atribuições das universidades mantidas pelo poder público para o exercício da autonomia delas. Artigo 54, parágrafo 1º, tá bom? Então, essa diferenciação, quando que está falando do artigo 53, quando que está falando do artigo 54, quando que está falando do artigo 53, parágrafo 1º, né, que no caso é da autonomia didático-científica. Então, isso é muito importante na sua prova, é o que as bancas cobram. Atribuições de autonomia universitária poderão ser estendidas a instituições que comprovem alta qualificação para o ensino ou para a pesquisa, com base em avaliação realizada pelo próprio poder público. Tá? Então, essas atribuições de autonomia, se a instituição for uma instituição muito importante, muito relevante na área de pesquisa, ensino, etc., ela pode também gozar dessas atribuições de autonomia. Responsabilidade da União: assegurar anualmente em seu orçamento geral recursos suficientes para a manutenção e desenvolvimento das instituições de educação superior por ela mantidas. E aí os estados, por exemplo, também devem, né, assegurar esses recursos para a manutenção das instituições de ensino superior que são mantidas pelos estados, por exemplo. Princípio da gestão democrática também vale para as instituições de ensino superior. Então, vejam, as instituições de ensino superior obedecerão ao princípio da gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos. Então, as instituições têm que ter seus órgãos colegiados deliberativos, conselho de alunos, conselho, por exemplo, geral, conselho da instituição, de que participarão segmentos da comunidade institucional, local e regional. Em qualquer caso, os docentes ocuparão 70% dos assentos em cada órgão colegiado e comissão, inclusive nos que tratarem da elaboração e modificações estatutárias e regimentais. Então, quando a gente tem ali um colegiado, uma comissão que trata, né, por exemplo, desses assuntos, também os docentes devem ocupar 70% dos assentos, bem como da escolha de dirigentes. E a carga horária mínima do professor nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 8 horas semanais de aulas. Então, quando há um processo seletivo, um concurso, ele tem que prever pelo menos 8 horas semanais de aulas. Essas são as regras gerais. Depois a gente está sempre estudando outras leis com regras específicas sobre, por exemplo, ensino à distância, educação à distância, credenciamento, autorização, avaliação, etc. Então a gente tem outras leis aí para analisar. Vou fazer aqui uma pausa e já volto para nós resolvermos exercícios.